Você já ouviu falar de catequese com inspiração catecumenal? É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Você que está chegando agora, já se inscreveu em nosso canal, ativou o sininho e compartilhou para que mais pessoas possam receber todo esse nosso conteúdo? Pois bem, compartilhe, ajude a crescer o canal de catequese. Assim, nós vamos evangelizar para mais pessoas. Meu nome é Rodrigo Marques e eu sou catequista no Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, na cidade de Jundiaí, São Paulo. Vamos para o tema? Nós estamos ouvindo falar já há muito tempo sobre iniciação à vida cristã, que nos leva a uma catequese de inspiração catecumenal. Mas afinal, o que é isso que a gente fica ouvindo, nós vamos escutando de muitas pessoas? Na verdade, é algo que o Concílio do Vaticano II já nos propôs, lá atrás. Só que você sabe como são as coisas. Elas demoram um pouquinho para chegar, para se estabelecer. E a Igreja deve ser assim. Deve ser sempre muito prudente, cuidadosa nas mudanças, para que elas sejam feitas de uma forma devagar. Apesar de que isso nem é uma mudança tão grande. Por quê? Antigamente já se utilizavam essa catequese. Essa catequese, na verdade, era o comum dentro da igreja. Formar discípulos. Então vamos entender um pouquinho como ela funciona. Para fundamentar essa catequese, eu quero utilizar uma palavra. Os discípulos de Emaús. Eu acredito firmemente que esta palavra ela descreve por completa o que é a catequese de inspiração catecumenal. Ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo.
fantástico, né? Quando nós mergulhamos nessa passagem, é uma catequese que toca demais o coração. É uma das passagens bíblicas que mais marcam a minha vida. E é uma verdadeira catequese. É Jesus mostrando a nós, catequistas, como fazer. Temos alguns dados interessantes. O que significa a palavra catecumenato? A palavra catecumenato significa lugar onde ressoa alguma mensagem. Qual é a mensagem central que nós queremos trazer? Sempre é a figura do Cristo. Para isso, a catequese de inspiração catecumenal, ela é dividida em 4 partes, ou seja, 4 tempos e 3 etapas. Vamos entender hoje como funciona o primeiro tempo, que é chamado tempo do pré-catecumenato. Mas antes, algumas questões. Por que trazer essa catequese? Quando um jovem ou um adulto procura a catequese, na verdade, o que ele está procurando? Ele sabe o porquê dele estar ali? Muitas vezes é apenas para retirar um certificado, para poder casar na igreja, para ter os sacramentos lá engavetados, sejam por tradição familiar, seja para dar sorte na vida, seja para poder se casar. Então, muitas vezes, ele não sabe o porquê ele está ali. E a nossa catequese, no modelo atual, ela também não favorece para que ele descubra isto. O que acontece? Nós fazemos uma catequese que visa o sacramento. O que é isso? Nós cumprimos umas datas com eles. Olha, início das catequeses, 10 de fevereiro, missa de encerramento com a entrega do sacramento, dia 2 de dezembro. Ele já sabe como vai ser. Ele já compreende que fez as catequeses, cumpriu 70% do calendário, ou seja, teve lá seus 30% de falta. No final ele recebe o sacramento, tá quites, não precisa mais voltar na igreja. Fotos lindas, abraços, choro de despedida. Tem que ter choro de despedida mesmo, porque você nunca mais vai ver seu catequizando na igreja. Então pode chorar e acabou. Então é um processo que nós também não favorecemos. Quando nós olhamos a catequese de inspiração catecumenal, como ela funciona? O centro dela é o tempo pascal, de onde nasce, de onde emergem todos os sacramentos. Então ele se torna o centro. E a partir disso nós entendemos toda a catequese. Nós tentamos aproximar. E ela foge daquele padrão que muitas vezes está sendo aplicado, um padrão escolar. Assim como a pessoa tem uma aula de biologia, tem uma aula de física, tem uma aula de português ou de matemática, ela tem a aula de catecismo no final de semana. É só uma doutrina. É só mais uma matéria na vida dela. Às vezes ela utiliza até o mesmo caderno da escola. E aí não existe conversão, porque é apenas uma escola. Agora, quando nós temos o foco em formar discípulos, ou seja, pessoas que não estão lá por conta de uma mensagem, ou de uma ideia, ou de uma linda filosofia que é o cristianismo. Não. Elas estão lá para se apaixonar pelo Cristo. Estão lá para se apaixonar por uma pessoa real e viva que é o Senhor. Aquele mesmo, caminhando, andando ao lado dos discípulos de Emaús. Aquele mesmo que perguntava a cada um deles: o que aconteceu nessa cidade? Esta é a grande pergunta. O que aconteceu? Qual é a grande tristeza que essas pessoas estavam sentindo? Qual é a grande tristeza que os jovens e os adultos estão ao procurarem a igreja? E no caminho nós vamos mostrando que existe uma alegria. Como sois tardos em reconhecer as maravilhas de Deus, nos diz a palavra, para que no final dessa catequese de iniciação cristã, ele sinta-se iniciado. E ao partir o pão, ele não queira ir embora, mas ele possa exclamar com todo sentido do seu coração: fica conosco, Senhor. Já é tarde, o dia declina. Os nossos jovens e as nossas crianças não falam isso ao final da catequese. Fica conosco, Senhor. É um até logo. Acabou a catequese. Tchau. Fui. Então a catequese de inspiração catecumenal ela é dividida em 4 partes. Primeira, o pré-catecumenato. Segunda, o catecumenato em si. Depois a purificação e a iluminação.
E por último, a mistagogia. Então são esses quatro tempos que nós temos. Dentro destes tempos, nós temos 3 etapas, que são: a primeira etapa é a admissão. Ele é admitido ali dentro da comunidade. Ele passa a fazer parte. Depois, é uma preparação para os sacramentos. Eu vou colocar o quadro aqui que vocês vão acompanhando, vão entendendo como funciona. E depois, a terceira etapa, em si, a iniciação dos sacramentos, os sacramentos em si. Mas observem, olhando este quadro, nós podemos ver que tudo faz sentido. Então ele tem um primeiro anúncio, aí ele é admitido. Depois, ele tem um tempo de catecumenato mais longo, onde ele tem uma profunda reflexão da catequese. Aí ele faz uma segunda etapa, que é a preparação para os sacramentos, uma eleição, onde toda a comunidade é envolvida. Depois, ele entra em um tempo de purificação e iluminação, que coincide com o tempo quaresmal. Lembra que eu dizia que ele está junto com o período pascal? É onde faz sentido? Então esse terceiro tempo de purificação e iluminação é na quaresma. Aí ele tem os escrutínios, a entrega dos símbolos, da oração do Senhor, catequeses práticas, coisas da quaresma, da campanha da fraternidade, os ritos. Né? Então nós vamos entendendo um pouco mais como funciona. Depois uma terceira etapa. Aí ele recebe os sacramentos. E olha aí a grande diferença. Ele recebe os sacramentos, né, na terceira etapa, a celebração, mas não acaba a catequese. Na vigília pascal ele recebe ali, né, o sacramento e continua com o quarto tempo, que é a mistagogia, ou seja, não é despedida na porta da igreja, continua. Aí agora sim, após ter recebido, após ter compreendido e mergulhado em tudo aquilo que o Senhor tem a oferecer, ou seja, ele teve o querigma, ele teve a catequese, ele teve a purificação, recebeu os sacramentos, agora é um tempo de aprofundar maior. Mistagogia, entender mais os mistérios da igreja, é aquela vivência. Vejam que maravilha que é essa catequese, vejam como ela funciona, da mesma forma que é a caminhada dos discípulos de Emaús. Então nós entendemos aí toda esta caminhada. Claro que eu expliquei aqui de uma forma muito sucinta, atente-se muito a um detalhe. Não dá para você aplicar amanhã isso na sua catequese, é preciso estudar, é preciso aprofundar. Na verdade, este vídeo de hoje é uma grande provocação para que você corra atrás, estude, veja e entenda como é maravilhosa. Converse com seu pároco. Então nós falamos aqui dos 4 tempos e das 3 etapas da catequese com inspiração catecumenal. Ficou com alguma dúvida? Deixe seu comentário aqui embaixo. Mais para frente nós vamos aprofundar, mergulhar em cada uma das etapas para que faça muito sentido para você. Aliás, eu estou aqui gravando esse vídeo e eu já vou fazer um propósito com vocês. Vamos seguir isso? Vou fazer um vídeo para cada uma das etapas, olhando um pouquinho os temas, conversando como funciona cada uma delas, cada um dos 4 tempos e cada uma das etapas. Aconselho vocês, aqueles que puderem, tiverem a oportunidade, o RICA, que é o ritual da iniciação cristã adulta, nele está contido todo esse material. Um forte abraço e nos vemos. Tudo o que fizemos foi para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.